coisa que fosse relacionada à amizade, à solidariedade, à fraternidade. E eu queria falar sobre um assunto que fosse um pouco, não só aqui nesse plano de amizade, mas que a gente falasse de uma amizade mais além. E eu cheguei nesse título de um amigo dedicado, e depois eu fui pensando nele e resolvi dividir com vocês o que veio para mim. Então, assim, dividir o título dessa palestra, para mim, tem muito sentido naquilo que eu vou tentar passar aqui com esse estudo, daquilo que eu fui buscando em mim. Então, assim, né, o amigo dedicado. Aí fui procurar a definição de amigo, que talvez a gente sinta o que é, mas talvez parar e definir o que é um amigo, não sei se a gente consegue, assim, sem olhar no dicionário, definir. Às vezes eu acho que a gente fala quando a gente vai descrever um amigo, vem a pessoa na cabeça, né? Acho que é mais fácil a gente pensar em amigo, tal pessoa, do que a gente realmente conseguir descrever. Porque já está embutido o que você sente por aquela pessoa, o que aquela pessoa te traz. Mas eu falei, deixa eu ver exatamente o que é a definição no dicionário de amigo. É a pessoa que ama, em que se pode confiar, com quem se tem uma relação de afeto, de companheirismo e de amizade. Que a gente tem que lembrar o que é um amigo, porque a gente também tem, às vezes, umas distorções de amizade, que não é bem isso. Então, eu achei importante a gente pensar, conseguir definir o que é um amigo. E dedicado, eu falei, por que dedicado? Porque isso está dentro do que eu estudei, tá? Está uma definição, assim, dentro do estudo do que eu vou falar. A definição de dedicado é presenteado de maneira afetuosa, devotado, que possui excesso de empenho e que faz sacrifícios. A gente vem falando de Jesus, né? A gente abriu com esse vídeo. Eu acho que não tem um amigo mais dedicado do que Jesus pela gente, com tudo isso que descreve o que seria essa dedicação que ele fez por todos nós, que ele faz por todos nós. E aí vem o artigo, que é bem definido, que não é um qualquer. É o amigo dedicado, que foi nos entregue. Que né, a gente sabe que a gente poderia falar de Jesus. Mas eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, e ele falou assim, ele fala exatamente isso, que Jesus é nosso guia, né, nosso modelo e guia da humanidade, ele cuida do planeta Terra, mas que entre Jesus e nós temos uma pessoa muito especial, que é o nosso anjo guardião. E aí eu queria falar de anjos, e eu pensei assim, falei, nossa, eu vou falar de anjos, mas como assim? O que tem na doutrina sobre anjos? Anjo da guarda, anjo guardião. E eu descobri que Kardec tem um capítulo que fala exatamente sobre os anjos guardiões, e vai descrever o que é o anjo. Aí eu pensei assim, acho que eu vou pôr o título da palestra, Anjos, o que fazem? De onde vêm? Qual a sua missão? O que comem? Aí eu falei, não vou conseguir explicar o que um anjo come, melhor eu mudar o título, porque de verdade, né? Quem riu porque sabe que tinha um Globo Repórter que o cara falava, né? Quem são? De onde vêm? O que fazem? O que comem? E aí quem não sabe o que é, depois a tia explica que existia um programa que falava isso. Mas brincadeiras à parte, vamos falar sobre anjos aqui, né? Então tudo que a gente gostaria de saber sobre anjos, o que é o anjo da guarda no Espiritismo. E tudo que vocês vão ver aqui que eu vou colocar, eu queria ficar bem mesmo fiel às perguntas e às respostas de Kardec aos espíritos, porque é importante que eu não queria colocar assim o que eu acho que é um anjo, mas o que a doutrina traz para a gente sobre esse anjo da guarda, que é bem interessante. Então o que vocês vão ver, que eu vou colocar aqui, não tem, olha eu na tela. Cadê meus slides? Não está passando? Ah, porque ele vai e volta. Nossa, assustei. Falei, gente, quanta tela de uma vez. Então, olha só. Definição, então, de anjo. Devira do latim angelus, que significa mensageiro de Deus. Basicamente, a gente entende que as próprias religiões têm denominações de anjos, que justamente fica nesse intermediário, né, são seres superiores, que são mensageiros de Deus na nossa vida. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, então por que, né, a gente fala de anjos, sempre que você coloca lá no Google imagens, vem esses anjos com aquelas asas maravilhosas, né? É difícil pensar num anjo sem as asas. Aquele anjo bonito, né, sempre forte, cobre a gente com as asas. E aí eu acho que no Espiritismo a gente vai entendendo que, será que é isso mesmo? Será que são esses seres alados? Ou o que é exatamente? O que são? Como fazem? O que vivem? O anjo da guarda vem muito dessa parte mesmo da religião, todo mundo, né? E aí no começo do... Eu não lembro se eu tinha um anjinho.
Eu não lembro. Mas o anjo da guarda está muito ligado realmente à Igreja Católica, né? Anjo da guarda está muito ligado à religião. Então, a Igreja Católica, ela trazia no começo a representatividade dos anjos em pinturas eram como humanos, não tinha as asas. Mas no começo do século IV, foi o que eles começaram a colocar, então, para diferenciar o humano na pintura do anjo, eles começaram a colocar as asas, começou a retratar, e essa é a primeira registro que se tem de um... não está passando ali, né? Eu preciso que alguém coloque lá. Vocês acharam que esse era o anjo, né? Fala a verdade, esse anjo aí tá meio furado, esse anjo. Nossa, mas ela é muito egocêntrica, colocou ela como anjo, uma anja. Não, gente, não sou eu. Então aqui, essa imagem está em Istambul, é o primeiro registro que se tem de anjo com asas. Né? E está ligado também à questão da asa de ser, como antigamente usavam os pássaros como mensageiros, então também a asa significava esse mensageiro de Deus. Começaram então a própria arte católica começou a colocar esses anjos com asa. Por isso que se o seu anjinho tem asa, tudo bem, tá tudo bem, seu anjinho tem asa. Mas a gente vai descobrir que pode ver de uma forma um pouco diferente. E na própria mitologia, se vocês olharem aqui embaixo, em Mercúrio, ele era o mensageiro de Júpiter. Então ele tinha o capacete com as asas e a botinha dele também com as asas, que representa essa questão do mensageiro. Por isso que os anjos acabam tendo essas asas, e a gente vai descobrir como é então que nós, no Espiritismo, vemos esses anjos. Então, na própria Gênese, Kardec traz essa definição de anjo. Os anjos, ou os espíritos puros, não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. E aí, essa imagem aqui, a Cidade dos Anjos, City of Angels, eu não sei se vocês assistiram, mas eu quis trazer essas duas partes aqui, porque tem um diálogo que eles vão até a biblioteca. E aí tem os anjos que estão assim, na biblioteca. Mas são pessoas, não tem ninguém ao lado ali. São os anjos guardiões das pessoas que se encontram lá, e eles também se encontram na praia, para poder, na hora do pôr do sol, para poder, então, fazer essa reverência ao Criador. Então é isso, para o Espiritismo não é que o anjo foi um ser criado, especial, com poderes, não foi o que aconteceu. É nada mais, nada menos que um espírito que na sua caminhada da perfeição foi conseguindo, diferentes níveis de evolução e que conquistam a categoria de anjo, que Kardec também vai falar sobre a questão da ordem, da categoria dos espíritos. A grande notícia é que todos nós podemos ser anjos um dia. A má notícia é que a gente vai ter que sempre cuidar de alguém. Mais inteligentes. Então, todos esses seres, Kardec vai explicar que todos os seres, todos nós, caminhamos para essa perfeição. Né? E não só o anjo, para o espírito puro, porque aí vem Jesus. Jesus é o espírito puro, que já está num nível muito mais avançado. Mas lembra, a gente tem assim, os anjos têm essa caminhada entre a gente e até chegar lá. Então, esse estudo está no Livro dos Espíritos, está baseado nesse capítulo, e o título é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, Livro dos Espíritos, capítulo 9. E aqui eu deixei assim, porque são todos os subtítulos do capítulo. E é aqui que vocês vão ver o termo anjos de guarda, que Kardec vai falar. Porque eu até imaginava que o termo anjo de guarda, a gente, como assim? Anjo de guarda e agora no Espiritismo. E é aqui que ele vai explicar. E ele começa justamente falando dessa faculdade dos espíritos de penetrar os nossos pensamentos e os nossos atos. Então a gente tem que lembrar como é essa interferência na nossa vida. Existe essa interferência na nossa vida? Porque se você imagina que tem um anjo guardião que está te guardando, como ele vai agir sobre a sua vida? Tem que ter alguma interferência. Então, muito interessante como o Kardec vem trazendo como isso acontece, como que esses espíritos nos influenciam, como é essa sintonia e como acontece isso na vida da gente. Então, ele começa falando isso, justamente dessa capacidade, essa faculdade do espírito de interagir com nós aqui encarnados. Espíritos somos todos, mas estamos aqui em matéria. Então, ele vai dizer que esses espíritos podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Então, eles estão sempre olhando a gente, eles estão sempre ao nosso redor, estão nos observando, estão nos assistindo. Mas tem uma coisa interessante que ele fala, que não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, que o espírito está olhando em mim, se não interessa a ele, ele não vai prestar atenção.
A importância da nossa sintonia. Porque quem é que está me assistindo? Então, se meus pensamentos não estão muito bons, eles estão influenciando nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Porque o pensar, o ato, o agir, né? Começou o pensamento, você tem a ação. Então, eles vão ter essa influência sobre a gente. Muitas vezes, chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Aquele segredo que ninguém pode saber, que a gente não conta. Acha que ninguém sabe. O Espírito te acompanha, ele está percebendo. Porque às vezes não é nem no que a gente está falando, mas a nossa emoção, né? Aquela coisa que mulher vai entender bem, homem não sei se entende até hoje. Tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem. E eles não entendem porque a gente continua um pouco de mau humor. E eles falam, mas ela falou que tá tudo bem, por que ela tá com essa cara ainda? As mulheres riram porque a gente sabe que a gente fala tá tudo bem e não tá tudo bem. O espírito é a mesma coisa. A gente não vai conseguir enganar desses espíritos o que está indo lá dentro de verdade. Não é? Eu acho que é importante a gente lembrar disso. E o que pensam, o que fazem, o que pensam de nós esses espíritos? O que será que eles pensam? Será que a gente consegue aqui falar para todo mundo o que a gente está pensando? A gente tem um pouco de constrangimento, mas para o espírito não, né? Ele está percebendo o que a gente está sentindo. Mas, Estelinha, me esclareça uma coisa. Se eles percebem os nossos pensamentos, os melhores que temos, e os piores, quem percebe? Porque eles não ligam para perceber. Esse é o gancho da minha palestra. Tem que ficar até o final para saber. É para ninguém ir embora. Para ninguém ir embora. Se eu falar agora, ninguém presta atenção. Dorme, café da manhã faz efeito, vai ter que pegar café. Eu preciso que vocês estejam atentos comigo. A gente chega lá. E aí é o seguinte, o que os espíritos falam? Que os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Uma plateia assistindo a gente. Fico imaginando o espírito que anda comigo o dia inteiro, quanto que eu entretenho esse espírito, né? Como deve ser engraçado, que deve falar assim, agora ela sai do sério. Quer ver ela ficar irritada? Porque eles não mudam a característica. A gente como humano tem isso, imagina, você leva essa característica com você. Né? Ah, olha lá, passou correndo, a polícia pegou, que legal. Espírito a gente muda de pensar assim? Não. Então eles, né, se entretêm. Mas como a gente está falando de anjo da guarda, como a gente está falando de seres superiores, olha que lindo. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. É esse que eu quero que esteja do meu lado. Porque os espíritos realmente que têm o interesse de nos ajudar, é essa a intenção. Então quem está do nosso lado para nos ajudar, nos orientar, para direcionar. E aí, de novo, qual é o controle remoto que eu tenho para acionar a sintonia com quem está do meu lado? Qual é a plateia que está me assistindo? É isso que a gente precisa lembrar e mudar essa chavezinha quando a gente perceber que o dia não está indo legal, que alguma coisa está acontecendo. Onde é que eu volto? Como eu me conecto de novo com os espíritos que estão com esse propósito sério de nos ajudar? Eles estão vendo a gente sofrer. Eles não querem, eles querem dar um jeito de ajudar na nossa caminhada. Tem que ficar até o fim da palestra. Nossa, essa palestra tá boa, né? Que vocês vão ficar até o fim. Ó, vamos lá. Não vai embora antes, vocês vão ficar tudo sem resposta. No pior das hipóteses, se ficar sem resposta, capítulo 9, Livro dos Espíritos, fica com Kardec. Fala assim, não era bem isso que a Estela falou, tá bem. Aí você me chama e fala, lembra que você falou? Não é bem assim, Kardec falou diferente. Eu aceito, porque eu tô aprendendo ainda. Isso foi o que eu tirei desse estudo, mas de repente eu também não tô, né, 100%. Então vai para a base do livro e leiam o capítulo para vocês terem o que vocês sentirem no coração. Porque tá lá, né? E se eu esquecer de falar aqui, se a Marisa e a Tânia não me lembrar, Kardec tá lá, vocês procurem. Então ele vai falar de uma questão que vocês escutam sempre, eu escuto sempre, que é essa questão número 459, que vai perguntar se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta fantástica dos espíritos que ou assusta ou nos dá coragem, né? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí de novo, eu estou passando o volante para quem da minha vida? Quem que eu quero que me dê ferramentas para eu levar meu dia? Quem que eu quero que fala para mim, olha, deixa disso? Ou vai lá e arrebenta a cara dele? Eu acho que a gente tem sempre as duas opções. E eu fiquei pensando aqui antes, no café da manhã, na palestra, pensei assim, às vezes, acontece comigo, eu tô com uma aflição, uma angústia, em vez de muitas vezes de parar, orar e buscar esse meu anjo guardião, eu ligo para um amigo.
porque eu acho que eu quero ouvir a resposta. E nem sempre o anjo guardião a gente escuta essa resposta. Você tem que estar um pouco mais em sintonia. Eu acho que a gente tem que procurar realmente ouvir, porque eles vão passar para a gente informações que vão nos ajudar. Mas como às vezes demora e eu não tenho muita paciência, se eu ligar para um amigo, esse amigo vai falar alguma coisa. O problema é que às vezes você liga para um amigo que também não está bem, ou que também às vezes não gosta da pessoa que você está reclamando, e o conselho não é muito bom. Porque para você poder dar um conselho bom, você tem que estar num patamar melhor. Você não pode falar para aquela pessoa, é isso mesmo. E às vezes a gente até escolhe o amigo que vai ligar. Porque você vai ligar para aquele amigo e vai falar, não, né, deixa disso, olha, pensa bem, vale a pena. Às vezes não, você quer aquele que fala, é isso mesmo, isso é um absurdo. Que fizeram isso com você, imagina. Então olha como a gente está, não só espiritualmente com os espíritos com os desencarnados, mas os encarnados também. A gente pode fazer isso sem perceber. Alguém te liga e você fica tão irritado que você fala, eu acho que você está certo, você tem mais aqui, pontinho, qualquer coisa que você vai decidir. Então, olha só, a gente é o tempo todo levado por esses espíritos. A gente está sempre com isso. E eu separei 3 perguntas do livro para ficar bem fiel mesmo àquilo que Kardec vai dizer para a gente. Que eu acho que são bem interessantes. Eu adoro quando Kardec concorda comigo naquilo que eu quero saber. Eu pensei, eu queria saber isso. Aí você vai lá, Kardec fala, nossa, esse cara é bom, né? Eu queria saber, ele já falou lá atrás. Então ele fala o seguinte, a pergunta dele, então como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Porque acho que tá aí, né? Como é que eu sei se esse pensamento é bom, que vai me induzir para o bem ou para o mal? E meu marido sempre brinca, ele fala assim, a pessoa fala que escuta uma voz, né? Vai lá, se atira do prédio, vai lá e mata. Mas a voz eu tenho um tanque de roupa para lavar, vai lavar a louça para sua mãe, né? Vai lavar o carro para seu pai. Essa voz boa que fala, vai trabalhar, para, não corre. Olha, não corre que eu vou pular do carro. Ninguém escuta essas coisas. Então, veja bem, como é que a gente distingue? Cada quer saber, como é que eu sei que um pensamento é? E a resposta é fantástica. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. Então a escolha está nossa. Esse pensamento é o quê? Está me trazendo paz ou esse pensamento está me deixando mais irritada? Cabe a nós discernir, porque a gente está aprendendo a discernir, a gente está aprendendo intelectualmente. A gente vai fazer ações, tomar decisões melhores à medida que a gente melhora intelectualmente. Esse é o processo da perfeição. Quanto mais a gente aprende, mais a gente toma decisões melhores. Então ele continua. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Você acha que a gente consegue? De repente, a culpa foi dele? Ele me fez fazer? A culpa foi do gato? Será que a gente consegue sair disso? E a resposta dos espíritos. Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, se a gente está atraindo, porque ele achou algum espaço dentro da gente para que aquela atitude que a gente chama mal, né? A gente ainda tem um conceito complicado, mas assim, de prejudicar. Ele achou na gente um espaço para isso. E a outra pergunta que eu também achei bem interessante, por que meio podemos neutralizar essa influência dos maus espíritos? Resposta dos espíritos. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Temos uma arma, então a gente tem a oração, a gente tem que lembrar de mudar o nosso pensamento, né? Buscar recursos para que a gente consiga seguir nesse caminho com melhores companhias espirituais. E aí, o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Então, os espíritos vão explicar que é de novo, né? Ele é dedicado, não é um espírito. Aquele espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Esse é o anjo guardião, esse espírito de uma ordem elevada que vai cuidar de nós. E eles vão explicar o seguinte, que há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo. Nós temos um anjo da guarda que vai desde o nosso nascimento até a nossa morte, direcionado para cada pessoa. Cada um de nós tem um anjo dedicado para nos ajudar no nosso caminhar. Isso é de uma profundidade, por isso que eu queria trazer esse amigo dedicado, no sentido de que nós todos temos um anjo de uma categoria mais elevada que cuida de nós, que tem todo o interesse do mundo de dar bons conselhos, de ajudar na nossa caminhada. Tá? Nessa questão de ordem elevada, eu não vou falar muito porque dá uma outra palestra, mas na questão 100 do Livro dos Espíritos,
Kardec vai falar da escala dos espíritos. Então ele vai classificar, e é longo, porque ele classifica espíritos de terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, mas dentro de cada uma delas ele vai dizer outras subcategorias, que é extenso, já tiveram palestras aqui, não dá para falar tudo aqui, vocês vão ter aula sobre isso, vocês podem ler. E eu acho bem interessante, porque mostra assim, onde nós estamos e aquilo que nós podemos ser, e como navega nesse ponto. Então nós estamos aqui, sem ofensa nenhuma, mas somos espíritos inferiores, no sentido que a gente ainda está sendo trabalhado, a gente ainda está aprendendo. Então, dentro dessa categoria de espírito inferior, a gente ainda sente, de vez em quando, raiva, ódio, ciúmes. Todas as paixões humanas a gente ainda sente. Quando você passa quando já é um espírito bom, ele já não vai sentir tanto, já não vai sentir essas paixões humanas, tá? Raiva, ódio, ciúme. Ele tem as paixões ainda, né, do amor, mas não tem essa paixão nossa de dor. Então, nós sentimos muito mais a predominância da matéria sobre o espírito. Já no espírito bom, já é o espírito que domina sobre a matéria. E nos espíritos puros, então, não tem mais nada de matéria, então aí já é um amor puro mesmo, onde você chega em Jesus, onde você vê a que ponto chega o amor, a que ponto chega, né, um espírito puro que é Jesus. Então, assim, esse espírito protetor, ele tem que estar numa escala maior que a nossa, porque senão ele não conseguiria. Ele dá um conselho, você não segue, qual seria a primeira? Um amigo que te pede um conselho, que ele não segue, você fala, eu não te falei. Falei para você não ir lá. O anjo não pode ter esse tipo de pensamento, ele tem que estar numa categoria elevada, onde ele já sabe, ele não vai se chatear com você, ficar de mal, vai embora, não te protejo mais, não quero mais. Não, ele vai entender a nossa caminhada e vai estar ali com a gente. Isso é bem importante da gente entender também. Só para ficar claro, essa ordem, isso que ele está falando com relação a uma ordem elevada. E qual seria a missão, então, desse espírito protetor? Os espíritos, então, comparam como a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem. E aí um pai, né, não só o pai fisiológico, mas a figura de um pai, de uma pessoa que está ali, de um instrutor mesmo. Guiar, né, o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Isso é, então nós temos à nossa disposição um anjo nos dado para que ele faça isso com a gente. Então, no decorrer do dia, a gente tem que lembrar que não estamos sozinhos, principalmente por esse ponto, de saber que tem alguém ali que você pode chamar, pode se conectar, e você vai ter uma capacidade de ouvir ele mais facilmente. Né? E aí, na pergunta 493, eles perguntam se é voluntária ou obrigatória essa missão. E a explicação é que o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Então, não é que ele é obrigado, você vai lá, vai cuidar dele e pronto, não tem escolha, não. Ele aceita esse encargo, ele já está numa elevação maior, né, espírito, ele já entende essa missão dele, mas é interessante, eles falam que cabe ao espírito protetor o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Bacana, né? Você sabe que você tem uma missão, já não é mais obrigação, você tem uma missão, você quer, você aceita, e você ainda pode escolher aqueles que são simpáticos a você. E tem alguma circunstância em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido? Não é que esse espírito protetor fica coladinho do nosso lado e vai andar com a gente o tempo todo. Né? Ele está conectado com a gente, mas ele não anda colado com a gente, mas ele está conectado pelo pensamento. Então ele não tem que estar ali do lado para te atender. Basta a sua evocação, o seu pensamento, que ele vai se conectar com você e vai estar fazendo esse trabalho mesmo não estando do lado. Não acha que o anjo está do lado, né, com a asa em volta, caminhando com a gente o tempo todo, mas ele está ligado conosco o tempo todo. Esse trecho, dito por Santo Agostinho, é um trecho bem maior. Eu trouxe isso porque para a gente entender assim, né, que todos temos esse anjo, independentemente de que situação da vida nós estejamos. Ele diz o seguinte: eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Então nós temos sim um anjo da guarda para nós. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus. Isso está nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão.
estáis separados desses amigos a quem vos podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então não importa, assim, aquele cara ele é tão mau que não deve ter um anjo da guarda para ele. Ele tem um anjo da guarda para ele. Todos temos. Não, agora ele está lá, nossa, ele cometeu um crime, agora ele está lá na cadeia, e agora o anjo dele, nossa, fugiu envergonhado. Não. A gente brinca, né? Nossa, o anjo deve estar morrendo de vergonha. Não. Ele tem, né? Lembra, ele já está numa escala superior que ele não tem essas paixões que a gente sente. Ele consegue olhar para aquela criatura com um amor que a gente ainda não entende e não vai desampará-lo. Não é o anjo que se afasta. Nós é que esquecemos por alguns momentos de nos conectarmos com ele. Mas então, bem importante, vindo de Santo Agostinho, essa confirmação que a cada um de nós é dado um anjo por Deus e que não nos desampara nunca, não importa em que situação nós estejamos da vida, né? E aí essa distância também, como eu já disse, não interfere, porque a gente pode estar aqui vibrando por nosso parente no Brasil, nós temos essas vibrações à distância, mandamos energia à distância, eles a mesma coisa, não precisa estar do nosso lado para estar comunicando conosco. E o fluido universal, nós sabemos que também é um transmissor, né, de um veículo que faz esse transporte dos pensamentos entre nós e esses espíritos, entre nós e nós, entre nós e esses espíritos superiores e entre nós e os espíritos menos esclarecidos. Pensamento é tudo. Então esse veículo é utilizado para que o próprio anjo da guarda, o anjo guardião, se comunique com a gente. E por que a gente deveria fazer isso? Frase de Santo Agostinho. Se a gente conseguir fazer isso, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Só o fato de a gente lembrar que tem esse ser do nosso lado já ajudaria que a gente se livrasse de muita coisa. Quantas vezes realmente a gente escuta aquela voz, fala, puxa, eu sabia, eu ouvi e fiz e olha o que aconteceu. Porque tem essa vozinha. Se a gente está mais afinado ou não, a gente vai perceber melhor. E fazer disso um hábito até. Para você, quanto mais se habituar a parar para ouvir essa voz, mais você vai sentir essa comunicação, esse direcionamento deles. Então, aí de novo, só para ilustrar que esse anjo, então, ele fica, né, do nosso nascimento até a nosso desencarne, muitas vezes, e pode acontecer, dele continuar com essa missão além túmulo. Mas, basicamente, é nesse período do nascimento até o desencarne que esse espírito, esse anjo da guarda, esse espírito protetor vai nos guiar. E aqui só coloquei algumas questões, a 495, né, que a questão desse afastamento, como eu já falei aqui, desse anjo guardião, ele se afasta quando vê seus conselhos que são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então ele dá esse respeito ao nosso livre-arbítrio. Ele deixa que isso aconteça, mas ele não fica, ele não abandona, não vai embora, né? E ele realmente volta à medida que a gente chame e não tem a paixão de chateado, você não me ouviu, eu te falei, te avisei, agora fica aí sozinho, leva embora. Está num outro nível de resposta a essa nossa escolha de não procurar a ajuda dele, desse espírito protetor. E a pergunta 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outros espíritos que lhe queira fazer o mal? Eu não protejo, também agora fica aí, né? Os maus que te peguem. E aí os espíritos esclarecem. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Cabe a nós. Fala, não, agora eu não quero mais sentir essa influência. Eu vou dar vazão para coisas melhores, mais elevadas, para que eu dê força para esse espírito que me guarda, que me guia, consiga se comunicar melhor comigo, que a nossa via de comunicação seja mais forte. Então eles explicam que quando isso não acontece é porque a gente ainda não está tão ligado a ele, mas ele não nos abandona, ele está lá do lado e vai estar sempre. A missão dele é essa. Então, só para esclarecer, né, que essa ação dos espíritos e o nosso livre-arbítrio, existe um respeito sobre esse livre-arbítrio. Ele não vai impor na gente. E é importante a gente entender também como é feito esse processo. Como que esse nosso livre-arbítrio trabalha com as nossas escolhas e essa comunicação com eles. Olha a explicação que eles nos dão. Porque a gente gostaria, assim, né, que passasse aquele avião com uma faixa assim escrito, volte para o Brasil, ou fique nos Estados Unidos. A gente fica assim, eu quero uma mensagem do céu, aceite esse emprego, aceite o pedido de casamento. Como se fosse assim, tem que vir do céu uma mensagem. Eu não quero. Como que não me dá clara? Por que não é clara essa mensagem? Já que está aqui para me ajudar,
Escreve em letras de forma para eu entender, né? Sei lá, desenha. Mas eles não podem fazer isso, porque faz parte da nossa evolução, do nosso exercício de perfeição, que a gente aprenda a decidir por nós mesmos. Senão estava fácil. E o que eles explicam? Que é necessário que nós exercitamos as nossas forças. Sem o que isso, seríamos como criança, que não consente que ande sozinha. Toda hora ia ficar consultando o meu anjo. Gente, eu tive um caso, eu trabalhava com turismo, acho que eu já contei isso aqui, e eu levei uma moça para viajar, se ela estiver me ouvindo, ela vai lembrar da história. A probabilidade, né, de ela falar, sou eu, é grande. Mas assim, porque me chamou a atenção, eu lembro disso até hoje. Ela tinha um pêndulo, que ela colocava, se ela fosse entrar em algum lugar, ela punha o pêndulo, se aquele pêndulo balançasse que não, ela não entrava. Ou se ela fosse comer, ela punha o pêndulo, se o pêndulo falasse que não, ela jogava fora o sanduíche, porque ela não podia comer. Então você imagina se você faz isso com seu anjo da guarda, como que a gente vai viver? E detalhe, ela pegou 3 sanduíches que ela jogou no lixo, porque ela estava pediu o sanduíche, ela pôs o pêndulo falou não, ela jogou o sanduíche fora. Na mesma lanchonete, com o mesmo cara, a mesma pessoa, o mesmo sanduíche, ela pegou, ela pôs o pêndulo falou não, ela jogou no lixo. O 3º sanduíche, o pêndulo falou que sim, ela comeu o sanduíche. Então, assim, eu não tô desconsiderando. O que é lá? Então come, né? Seja qual for a crença dela no pêndulo, não é esse o ponto aqui, não é, de forma alguma não é isso, mas assim, já imaginou se tudo que a gente fizesse, a gente dependesse de uma resposta externa? Não é assim que a gente foi desenhado, a gente tem que caminhar sozinho. Por mais que eu queira uma resposta por mim, não vai acontecer. Até mesmo porque a gente tem a tendência de culpar. Eu fiz isso porque você mandou, agora tá vendo? Agora você se vira, porque eu não queria fazer, foi o anjo que mandou. Então, é por isso, né? E eles continuam, a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesse responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Eu não tenho nenhum da história do evangelho que Jesus parou para consultar alguém, né? Peraí, Pedro, eu vou consultar aqui, porque, né? A gente tem que adquirir a capacidade de um espírito puro e perfeito que ele vai ter condições de discernir e tomar decisões. Então, o nosso livre-arbítrio ele não é limitado. Eles respeitam muito esse livre-arbítrio. Não dá para a gente achar que o anjo vai dar a resposta para tudo. Por isso que eles deixam que a gente fique na dúvida, para que a gente busque na gente. Porque senão a gente fica achando que só a gente tem a resposta para aquilo. Pergunta número 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar do seu protetor? Será que um dia a gente vai falar, ok, não preciso mais de um protetor, agora eu posso andar sozinho? Resposta dos espíritos, sim. Quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Desculpa, a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Vai demorar um pouquinho. Então, mas legal, porque o que ele disse? Quando a gente estiver aqui, do nascimento até o túmulo, teremos um anjo que vai nos ajudar a fazer o que a gente não consegue fazer ainda. Ele vai estar lá de mãozinha dada. Né? Vai conseguir. Pergunta, sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue um mau caminho? O que vocês acham? Será que ele fica lá em depressão, não fez o que eu falei, agora eu vou ter que arrumar essa bagunça, se vira? Os espíritos explicam que o espírito protetor lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal. Desculpa. E o que não... cadê? Eles sabem que há remédio para o mal. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. Ele tem a expectativa, a paciência de que uma hora a gente vai acertar, a gente vai bater cabeça, mas ele confia tanto que ele sabe que a gente vai chegar nesse caminho. Então, bem bacana como eles nos mostram quem é esse anjo protetor. E qual é o nome desse anjo? Qual é o seu nome? Tem anjos? Tem nome? Você dá nome para o seu anjo? E a gente sabe de alguns, né? Eu conheço o Biel, eu conheço a Maria, as pessoas que dividem com a gente o nome do seu anjo. Mas será que faz diferença a gente ter um nome? O que eles vão falar aqui para a gente? Os espíritos dizem que dá-lhe o nome que quiserdes. O de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo com que esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Gente, é muito lindo. Posso dar o nome que eu quiser para o meu anjo. Tá tudo bem. Não tem errado. E eu achei muito lindo ele falar isso. Dá o nome que quiserdes.
Eu posso nem falar que eu tenho um anjo, eu posso falar Jesus direto. Porque eu posso, de repente, não acreditar que tem um anjo. Ou eu chamo Maria, ou eu chamo... Não tem, né? A gente tem que ficar até o fim da palestra. Então, assim, bacana de que o nome... E outra, a gente não faz isso aqui, ó, vai lá, fala que é sua amiga da Tânia, que eles vão deixar você entrar. História verdadeira. Minha amiga morava em Atibaia, e a mãe dela morava em São Paulo. E o nome dessa minha amiga é Cláudia. Doutora Cláudia, porque ela é psicóloga, doutora. E ela falava assim pra mãe dela, mãe, se você passar ali na estrada e a polícia te parar, você fala que você é mãe da doutora Cláudia, que tá tudo bem. Mas ela falava brincando, ela nunca, nada disso. Aí um dia a mãe dela foi parada e a mãe dela falou assim, você sabe quem eu sou? Eu sou mãe da doutora Cláudia. O cara, pois não. Fulano, não, doutora Cláudia, olha, fulano, se perguntar, diz que eu deixei a senhora embora, tá tudo certo, bom dia pra senhora, vai tranquila. Aí ela chegou na casa da minha amiga e falou assim, minha filha, você tá poderosa. Eu falei que era mãe da doutora Cláudia, o cara me deixou passar. Ela falou, mãe, você não falou isso. Falei, você falou. Ela falou, mãe, era brincadeira. Não, mas quando eu falei doutora Cláudia, eles bateram quase continência pra mim. Eu não sei que essa doutora Cláudia, porque ela é muito poderosa, mas eles me deixaram ir. Então, assim, a gente faz isso. Fala no nome de alguém, né, pra dar poder. Fala lá que eu sou amiga, né? Fala que eu sou amiga da Marisa, puxa vida. Nossa Senhora. Será que eles também não? Não vai fazer diferença. Eles estão num nível já que não tem problema. Nem se você não der nome, é você que me ajuda, tá bem. Porque eles são espíritos bons. Já tá muito além dessas nossas paixões aqui de nem falar do meu nome. Poxa, trocou meu nome, nem me chama pelo nome direito. Não tem isso para eles, né? E eles continuam que fala que eles tomam um nome que nos inspira confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome. Que é isso aí, né, doutora Cláudia? Então, na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Será que a gente vai reconhecer ele? Quem é ele? Os espíritos falam que sim, pois não é raro que o tenhas conhecido antes de encarnardes. Olha o ponto que chega pessoal, o cara, né? Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger o que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Tá? Que quem já foi pode ser os nossos protetores? Olha a resposta. Mais ou menos restrito é o poder de quem desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, sim, a gente vai ter pessoas que vão estar conosco, mas não é esse anjo da guarda. É uma outra proteção que a gente está falando aqui. Não essa questão, que eu vou explicar aqui melhor, da diferenciação de espíritos familiares, espíritos simpáticos e os espíritos protetores, que é mais ou menos isso que você perguntou, Tânia, se a gente tem só um, se tem mais. Então, diferenciação, nós temos um que nos é dado por Deus para que nos ajude na nossa missão, na nossa caminhada, na nossa evolução. Mas existem esses espíritos que chamamos familiares, que nos ligam, né, nos ligamos por laços mais ou menos duráveis. E olha que interessante, esses espíritos familiares ocupam-se com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então eles vão estar com a gente, vão nos incentivar, vão tentar nos ajudar, mas eles são limitados, porque não estão ainda como espíritos puros. Não é o nosso anjo guardião, não é o nosso anjo protetor, mas são espíritos familiares que estão unidos conosco. E os espíritos simpáticos, eu fiquei pensando se tem os antipáticos. Mentira, esse sou eu. Os espíritos simpáticos, que são aqueles que são atraídos, né, por simpatia, que são atraídos justamente pelas nossas afinidades, pelas nossas formas de pensar, de agir, de falar, que vão estar pertinho da gente. A duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, eles vão estar perto da gente na medida... Quem é que está perto da gente depende de como a gente está se comportando, pensando, agindo. Quem eu quero que esteja do meu lado? Quem que eu quero que me dê conselho quando eu precisar? Quem que eu vou procurar no dia que eu estiver angustiada? Aquele amigo estourado? Ou vou procurar aquele amigo que vai falar, não, vamos fazer uma oração, entendeu? Calma, paciência. Basicamente, é o que a gente vai estar do nosso lado, é o que a gente atrair. São os espíritos simpáticos. E o espírito protetor, anjo da guarda, ou bom gênio, como chamam, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então é uma definição bem grande. Esse a gente tem, é nosso, não dou, não impresso, não dou para ninguém, esse é meu. E cada um tem o seu, e é legal saber disso. A intenção que eu queria aqui hoje era que a gente pensasse nesse amigo dedicado nessas horas difíceis, no dia a dia, no acordar, no dormir. Que a gente lembrasse que foi nos dado
para que acompanhasse a gente, fora os simpáticos, fora os familiares, fora aqueles que gostam da gente, que torcem pela gente. E aí, né? A pergunta é, se a cada indivíduo acha-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impedi-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Assim, sabe que a gente tem, então, o anjinho bom e o anjinho mau, né? Nós temos aquele que fala que sim, vai lá, o que fala que não. Como é isso? E eles explicam o seguinte, que ligado não é o termo, não é que nós temos os dois. Eles vão explicar o seguinte, é certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si, mesmo porque conta ser atendido. Então, não é que nós temos dados 2 anjos, mas se a gente tem uma companhia que não está tão boa, é porque a gente mesmo abriu a porta. A gente abriu isso. É a gente que está trazendo. Aí, então, luta entre o bem e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixar influenciar. A gente é o que vai desempatar a história. A gente vai levar para aquele lado. A importância da gente estar alerta. Não é porque, né, o que está me trazendo? Eles falam para a gente, vamos analisar a situação. O que ele está me mandando fazer? Está mandando eu realmente ir lá fazer o mal? O teor do pensamento que vem na sua cabeça. Se não é um pensamento bom, que não traz paz, provavelmente a gente está atraindo alguém que, tanto quanto nós, não é que ele é mau. Ele está ignorante ainda, ele ainda está atrapalhado. Como a gente está querendo acertar, às vezes, e fazendo mais bobagem. Não existe ali um inimigo feroz, aquela coisa ruim. Mas ele vai se aproximar porque dentro da gente também tem. E na 529A, podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Será que a gente tem esse da turma que vai parar? Mal? Resposta. O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Então não é que ele tem o poder absoluto sobre nós, mas eu acredito, e eles nos dizem aqui, que Deus é a palavra final, é dele. Então se vai acontecer é porque tem um propósito maior. Acontecer ou não acontecer, tem sempre um propósito maior, é sempre o para quê, não o porquê. E eles nos confirmam aqui mais uma vez dessa influenciação. E já que a gente está quase terminando, mais uma fala de São Luís, está assim no Evangelho, está assim, São Luís, Santo Agostinho, né? Parece que eu não tive tempo de olhar, não sei porque ele aparece os 2 nomes juntos, talvez fique a lição de casa, eu ainda tenho que me aprofundar, mas apareceu São Luís, Santo Agostinho. E eles vão dizer o seguinte, não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. O apelo aí para que a gente se conecte com eles. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Lembra que a gente escuta que todos são médiuns? À medida que você tem comunicação com o espírito, você é um médium. Você não tem a gente está falando da mediunidade biológica, né, da capacidade física, mas a gente está falando da capacidade de que eles interferem na nossa vida e que a gente tem essa comunicação com eles. E aí a última pergunta que eu queria trazer dele é bem interessante também. Kardec pergunta, quando algo de venturoso nos sucede, é o espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Resposta dos espíritos. Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Então já sintua, como a Marisa falou, Deus. Sempre agradecimento primeiro a Deus. Né? Eu acrescentaria assim que Jesus, porque é o nosso guardião do planeta Terra, e aos espíritos bons que nos acompanham, essa boa vontade dos espíritos. Então, para terminar aqui a palestra, eu selecionei, porque eu queria que a gente saísse daqui tão assim, pensando nesse amigo dedicado, que eu queria fazer uma proposta da gente ler, é uma oração, que a gente lesse junto. Né? Pode ser, não precisa ler em voz alta, se quiser ler em voz alta, mas a intenção é que a gente colocasse o nosso pensamento em comunhão em favor dessa conexão com esse nosso anjo da guarda. E interessante, porque essa prece está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E eu achei tão bonitinha, porque essa prece é prece por aquele mesmo que ora. Quem mais precisa de oração que não eu? Né? Quem mais está precisando ouvir perto, né, da boca o que você está falando? É por você mesmo. Então, assim, é como se Kardec falasse, esse aqui é o oxigênio em você primeiro. Prece por aquele que ora. Pede por tantas pessoas, pede pela gente. Então, aqui é uma oração
a esse anjo da guarda que eu queria dividir com vocês e que assim, eu vou terminar com essa oração, para que a gente consiga sair daqui lembrando disso. E lembrando os nossos amigos também, que eles têm um espírito dedicado. Ali, acesso a qualquer momento, me ajuda. E ficar atento às nossas atitudes, às nossas ações, para que essa ajuda chegue, para que a gente consiga sentir essa aproximação. Então vamos lá. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção, para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-me.